E o balde está lotado, gente. Espetacular. Erno, por favor. Eu vou falar. Tem um bagulho daqueles? Oi, bom dia, tudo bem? Eu não posso olhar para uma fila ali da plateia. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui, não conheço todas, muitas não me conhecem, muitas conhecem os meus últimos vídeos, né? São super legais, recomendo, quem não viu ainda, né? Cuidado que a Polícia Federal está atrás de quem assiste também. A ideia é falar um pouco sobre alguns planos que nós temos no Ministério da Saúde. O ministro da Saúde foi muito enfático conosco, da gente resguardar algumas apostas e estratégias mais concretas que temos para esses próximos anos, porque elas não estão completamente finalizadas, elas têm que estar bem estruturadas. O ministro é uma escolha técnica do presidente Bolsonaro. Ele é um ótimo chefe, eu estou muito bem impressionado com ele, estou gostando muito de trabalhar com ele. É um médico de alta qualidade, foi 6 anos secretário municipal de Campo Grande, entende todo o sistema de saúde, sabe onde estão os gargalos, onde não estão os gargalos, se relaciona com todos os corporações, indústrias, grupos de pressão, grupos de paciente, controle social, sabe como funciona o sistema, sabe como andar nesse sistema, e é uma liderança que acho que, se tiver condições de fazer o seu trabalho, vai fazer grande diferença. Montou uma equipe eminentemente técnica, que está jogando muito junta, várias pessoas já se conheciam. O secretário executivo, que é o número 2 do Ministério da Saúde, mandou um abraço para Nadine, para a Lúcia e para toda a instituição. Ele foi aluno da casa, fez residência aqui, então ele é grato por isso, né? E pediu para eu pessoalmente dizer isso para vocês. Fala, Pablo. E a gente não pode abrir muito, então, algumas coisas, tá? Eu não quero falar muito, eu falo muito sempre, para a gente poder ter um momento de perguntas e respostas, se eu tiver respostas para dar, mas a ideia é muito mais trazer um pouco de inquietação para todos, algo que eu acho que eu sei fazer, em relação ao que é o nosso sistema de saúde, o que ele deveria ser e o que talvez a gente possa fazer por ele. Vários desses slides, vários de vocês já viram em outros momentos, porque a gente vai construindo uma linha de raciocínio, né, Natan, que vai ficando cada vez mais sólida, né? Acho que essa trajetória pessoal que eu tenho tem a ver com a minha dedicação profissional, numa ordem um pouco determinada por determinação própria, por avaliação crítica, e um tanto outro pelo acaso, né, Bruce? Que, afinal de contas, está aí o acaso, né? A gente tenta fugir um pouco dele, medir o impacto dele, mas ele também está presente na nossa vida. Certamente, o Bruce faz um pouco parte desse acaso. A gente estava junto ontem lá no Ministério, né? Super legal. Então, estar perto de vocês é uma coisa que vocês sabem que eu fico meio emocionado, como sempre. Mas eu vou me focar nessa questão que está me deixando muito preocupado de se a gente vai conseguir manter a sustentabilidade do sistema nos próximos anos, né? Por motivos que foram criados ao longo da sua construção, desvios que nunca foram corrigidos, equívocos de pensamento de um sistema de saúde e, principalmente, pela natureza imatura da sociedade brasileira, que vê o Estado como um grande provedor de benefícios pessoais e particulares e não como um ente responsável por conseguir enxergar a população como um todo e devolver o recurso dos impostos em entrega que seja concreta para quem compra o serviço, porque o imposto é uma forma de comprar um serviço que a gente não escolheu, porque o imposto nos é recolhido por força da lei. Se a gente não pagar, a gente vai em cana, e ele é usado pelo ente gestor, escolhido por nós a cada 4 anos, com alguma interveniência da nossa pressão durante esse período, mas com alguma autonomia desse uso. Esse uso tem que ser feito de maneira muito prudente e muito focado na entrega, porque, senão,
a gente está vendendo um produto que o comprador não comprou com o seu imposto. E eu não sei se a gente tem conseguido entregar, apesar de inúmeros avanços que o SUS tem, tudo aquilo que o comprador, que pode ser inclusive um morador de rua, comprou ao fazer a sua pequena compra, pagar imposto e, de alguma forma, isso alimentar todo esse sistema que a gente tem. Eu tenho posto essa frase em todas as apresentações que eu faço, já mostrei ela aqui antes, né? Acho que esse cara é um cara super importante na mudança da história do cuidado em saúde no mundo, né? Eu não vou ler ela para vocês já estão lendo. Acho que muita coisa que a gente tem no nosso país não foi feita com base em efetividade, eficácia e eficiência, foi feito com base nas outras características, e isso traz dificuldades para a gente conseguir manter justamente a última frase viável, né? O que é um sistema de serviços de saúde? O SUS passou a ser outra coisa, ainda por cima tem essa sigla fácil de falar. É um ser mitológico, né? Um ente todo-poderoso, quase uma eminência religiosa. Porque o SUS tem que fazer isso, o SUS tem que fazer aquilo, o SUS está errado. Eu não conheço o SUS. Vocês conhecem o SUS? Eu nunca fui apresentado ao SUS. Tá? E acho que quando a gente mistura religião com ciência e com sistema, com impostos e com Estado, a coisa não vai bem. Se eu me lembro bem, a gente teve uma revolução bem sangrenta na Europa e uma das coisas que ela fez foi separar o Estado da religião. E quando a gente encara um sistema como algo mítico e religioso, de alguma maneira, a gente está se comportando como crente. E eu prefiro ser alguém que duvida do que alguém que crê. Então, eu acho que está na hora de a gente botar em dúvida todas as certezas que a gente tem sobre um sistema de saúde e pensar um sistema de saúde como se fosse um orçamento de base zero, desde o início. A sociedade se organiza para ter um sistema de serviços de saúde, para atender necessidades em saúde das pessoas. Isso é um sistema de saúde. É uma organização que a sociedade faz, de maneira complexa, mas é feita de maneira intencional. Ela combina recursos que são pessoas, dinheiro, insumos, organiza eles, financia e gerencia. Para quê? Para entregar para a população. Só que também é o lugar em que a gente trabalha. Também é o lugar em que a gente ganha o nosso dinheiro. E isso aqui causa um dilema, porque muitas vezes são essas pessoas que fazem a gestão do sistema e misturam o meio com o fim. E o SUS passa a ser, muitas vezes, mais voltado para o próprio umbigo do que para o umbigo das pessoas que ele deveria atender. Essa é uma das disfunções que a gente tem no nosso sistema. Essa é uma das disfunções que tem que ser resolvidas. Resolver essa disfunção é enfiar o dedo nas corporações. O país é um país dominado por movimentos corporativos. O grupo que tiver coragem de fazer isso vai apanhar, vai sofrer, mas vai ter que sobreviver. Senão, quem não vai sobreviver é esse cara para o qual eu nunca fui apresentado, que não é um ser mítico, não é um ser celestial e não é um ser todo-poderoso. E quem paga isso? Não está aqui. Não está na esplanada. Não está no controle social. Está na fila. A gente tem um sistema, por isso, ele é organizado em níveis, pontos de atenção, e tem uma parte das necessidades que não são nossas. Tem uma parte das necessidades que são da assistência social, são da promoção da saúde, são do Ministério da Cidadania, são do Ministério da Educação, são do Ministério da Economia. E a gente, numa arrogância super poderosa, de criar um ser mítico e ser também pequenos deuses dentro dele, achou que a gente vai fazer tudo em relação à saúde dentro do sistema. Que o sistema é responsável pela promoção de saúde de maneira plena, que o sistema é responsável por desenvolvimento social, que o sistema é responsável por conscientização política, que o sistema de saúde é responsável por estabelecer laços comunitários de solidariedade. É muita pretensão. Só sendo um pequeno Deus para conseguir fazer isso. Porque quem me conhece sabe que eu gosto mais do Antípoda, né? E acho que esse pensamento tão imaginativo e celestial não traz muitas vantagens. Como é o nosso sistema hoje? A gente tem alguns hospitais, e isso aqui serve para o sistema de saúde
privado e para o sistema de saúde público. É igual. É o mesmo retrato, com pequenas diferenças. A gente tem grandes hospitais com grande incorporação tecnológica, com uma boa qualidade assistencial, mas sem condições e nem adequação para absorver a demanda. A gente não tem que ter todas as pessoas consultando nesse hospital. Pacientes que não têm necessidade clínica de estarem aqui no hospital de clínicas não devem estar no hospital de clínicas. Além disso, tem uma outra pergunta. Eles fazem isso a que custo? Quem paga? Quanto paga? E quanto recebe? A gente tem os serviços especializados, muitos deles ligados a esses hospitais. Os que não são têm uma qualidade muito heterogênea. Na saúde suplementar, com maior incorporação tecnológica. Na prestação pública, com muito menor incorporação tecnológica, quase um pedágio entre a atenção primária e o grande hospital. E sem mecanismos de coordenação assistencial que poderiam facilitar o acesso, criando muitas listas de espera, tanto processo de consultas, exames, como de procedimentos. E a gente tem serviços de atenção primária, igualmente com qualidade heterogênea, com uma resolutividade que é, talvez, a característica mais cara da atenção primária, muito limitada, com baixa incorporação tecnológica, com um intuito, muitas vezes, muito dirigido de ter essa baixa incorporação tecnológica e manter a baixa incorporação tecnológica para não representar uma ameaça a interesses corporativos, e sem os mecanismos de coordenação assistencial e também com dificuldades de acesso. Isso é o mundo agora. A gente tem necessidades crescentes em saúde. As necessidades em saúde vêm mais ou menos de 4 pontos, né? Do envelhecimento populacional e toda a carga de adoecimento diverso que isso causa, da inovação tecnológica, das pesquisas, do conhecimento, que cria novas formas de lidar com novos e antigos problemas, da expectativa que nós temos, né, de ser um ótimo profissional na sua área, de ser um ótimo cardiologista e intervencionista e fazer cateterismo em todo mundo que precisa e ter sucesso em todos os casos que a gente substituir uma coronária, e da expectativa dos pacientes que veem, muitas vezes, a prática da saúde, da medicina, como algo capaz de resolver os seus males mais objetivamente determinados, mas, inclusive, aqueles que não são objetivamente determinados. Só que os recursos não são ilimitados. E, de novo, tem alguém que paga pelos recursos. E esse alguém não é o governo, não é o SUS, não é Deus, e não há uma maquininha produtora de notas que resolva esse problema. Quando fizeram isso, geraram essa e todas as outras crises que nós já tivemos. Não se produz dinheiro e não se induz desenvolvimento. Qual é o problema principal? A gente tem um sistema de saúde todo normatizado. Teve que ter um processo de consolidação das normas do SUS. Tem mais portarias no SUS que todos os outros códigos juntos. Se a gente somar o Código Civil, o Código Penal, o Código Florestal, o Código Ambiental, o Código Consumidor, tem menos artigos que a gente tem nas portarias válidas do SUS. Cada ato que a gente faz tem tantos artigos e portarias normatizando ele, que se fosse uma atividade que pudesse ser considerada criminosa em algum momento, todos estaríamos presos, porque quem sabe quantos artigos determinam o que a gente deve ou não deve fazer. A resposta não está aí. O sistema é clínico. Quem acha que o sistema de saúde não é um sistema de prestação clínica é equivocado conceitualmente. E a gente tem um sem número de pessoas na academia brasileira equivocada conceitualmente. Acha que o SUS não é um sistema clínico. E só vai ser resolvido pela clínica, porque a natureza do problema é clínico. Como se resolve o problema clínico? Um serviço que alguém paga, que não domina o que paga, e o que ele compra, necessariamente, não é um carro menor ou maior, mais ou menos veloz, com ou sem ar-condicionado. Para a gente ter liberdade para consumir bens de consumo, a gente não tem que ter uma regulação em quase nenhum deles. O carro não é regulado na compra, o carro é regulado no uso, para a gente ter regras de trânsito e não ter mais ainda acidentes do que a gente tem. E o que a gente faz? O que a gente faz não tem dano embutido? Tem dano embutido mesmo quando bem indicado. Tem muito mais dano embutido quando mal indicado. Então, a gente não tem um produto que fica à mercê de um viés estritamente liberal para ser organizado. Esse é um dilema que ninguém resolve ainda, nem conceitual, nem empiricamente.
Se a gente não tem regulação, o sistema não funciona e estoura em custos. Se a gente regula demais, a gente não quer mais trabalhar nele. E isso tem evidências na Europa abundantes de estudos observacionais e de mudanças de política que aumentaram o grau de regulação clínica e elevaram a piora de desfechos clínicos. Então, a gente tem que propor um equilíbrio entre o que é regulação... Será que alguém consegue me dar uma aguinha aí? E o que é a autonomia do sistema. Esse equilíbrio ele é muito tênue. Ninguém tem a equação desse equilíbrio. Esse equilíbrio se faz trabalhando e avaliando. A gente tem dados imbatíveis no Ministério da Saúde, como dizia o Ricardo Barros e vários outros ministros. Nenhum bate com o outro. Se a gente não evoluir no conhecimento do nosso sistema, fica difícil a gente saber o que cada ação está produzindo. Então, tem um esforço grande de organizar o sistema de saúde que não aparece, que é um esforço interno, que é um esforço que existe há muito tempo e com muita evolução. O problema é que, muitas vezes, com idas e vindas em algumas decisões e com pouca garantia de tempo para algumas coisas realmente aparecerem. Se a gente dá muita autonomia, estoura. Não tem dinheiro para pagar por uma regra simples da economia neoclássica. Se a demanda é infinita, o preço é infinito. O custo é infinito. As demandas em saúde são crescentes. As expectativas das pessoas são infinitas. Então, a gente não pode tratar como algo eminentemente livre. A gente tem que ter algum aspecto de regulação. Só que, se ele for muito grande, a gente castra os profissionais e castra o sistema e não tem qualidade. Porque a qualidade só surge com a criatividade, com a liberdade, com a autonomia, dentro da sua área de atuação e do seu foco hierárquico de funcionamento de serviço, de pessoa, de equipe médica, de equipe multiprofissional. A liberdade plena num sistema de saúde é o fim do sistema de saúde. A gente só pode solucionar isso fortalecendo a clínica. Não só a clínica da atenção primária, mas fortalecendo a clínica. Por que a gente tem que mudar a organização e apostar na atenção primária? Porque a clínica do médico de família, a clínica da atenção primária, se bem feita, ela é eminentemente regulatória com autonomia. O médico de família é formado para resolver o maior número de problemas das doenças frequentes e conter o uso de recursos em benefício do paciente através da história da prevenção quaternária. Não submeter pacientes a procedimentos não indicados ou não necessários se a condição clínica dele parece não indicar essa necessidade. Então, o fato de ter uma atenção primária forte, por si só, é a introdução de um aspecto regulatório que não é feito por norma. É feito por fortalecimento da clínica da atenção primária. Além disso, se a gente tem um sistema de regulação clínica eficiente, principalmente se ele é contemporâneo e se ele tem um reforço de ferramentas de telemedicina e telesaúde, a gente consegue tanto regular esse fluxo do paciente, quem precisa do que a cada momento, como também ter uma compra qualificada do serviço. É o grande dilema que Pablo e eu tínhamos lá no ano de 2018, principalmente na regulação, que deve estar melhorando agora com o fato do sistema de regulação de leitos já estar com quase todos os leitos da cidade com dados informatizados. Que hospital dá a melhor resposta para cada caso? Eu não sei se vocês sabem, mas ano passado a gente fez uma mudança de impedir de ter paciente crítico de UTI 24 horas nos PAs. Tem quantos hoje? Hoje, Diego? Nenhum. Às vezes tem um, que ainda não foi transportado. A gente tinha 4, 5, 6 pacientes de UTI num pronto-atendimento em Porto Alegre. Ficavam dias nos pronto-atendimentos. Não ficam mais. A gente chamou os hospitais, né? A gente chamou o SAMU, a gente chamou a regulação. Ninguém queria fazer a sua parte. Né? Nem a secretaria, nem os hospitais. Não. Ninguém queria fazer a sua parte, todo mundo desconfiava do outro, mas a gente conseguiu construir um cenário, um clima de apostar numa confiança daquilo, de conseguir criticar o fluxo errado de um paciente pelo SAMU numa porta que não era adequada e impedir que isso acontecesse em situações futuras. E hoje não ficam mais esses pacientes nos pronto-atendimentos.
E a gente precisa ter autonomia para os especialistas dentro do que eu já disse antes, dentro das suas atribuições, para conseguir transformar o que é coordenação clínica em cooperação clínica. E aí eu estava comentando com a Nadine, com o Milton, com a Bia, que isso também requer algo de personalidade, de personalismo, de conhecimento pessoal dentro do sistema, que tem que se apostar, custa um pouco de dinheiro, demanda um pouco de esforço, mas as pessoas têm que se reconhecer fisicamente um pouco, né? Em alguns momentos, discutir os casos, discutir os equívocos, comemorar os sucessos dessa relação. O que a atenção primária quer? Ela quer melhorar a saúde das pessoas e ter equidade na distribuição dos recursos. Por quê? Porque a gente tem recursos limitados, e se a gente não tiver equidade, quem mais precisa não vai receber. Isso é atenção primária, a melhor definição, que foi sistematizada pela Barbara Starfield, mas isso é atenção primária. Esses são os atributos essenciais. É ter uma unidade básica de porta aberta, onde a pessoa tem confiança pelos profissionais que estão lá, onde a informação dela ao longo do tempo é disponível, em que ela tem uma carteira de serviços ampla, que pode resolver muitos problemas, e ainda por cima que ela é um centro de comunicação da rede e consegue ter algum grau de poder e consegue ter alguma determinação do fluxo dos pacientes. Hoje, a gente tem esses atributos no Brasil, numa escala que não é plena. Quais são as funções da atenção primária? Ser responsável pela saúde de cada uma das pessoas e pela população que está na lista daquela unidade, resolver os problemas e ser esse centro de comunicação. Tem várias evidências mostrando que países ou sistemas que são baseados em atenção primária acabam conseguindo ter melhores desfechos a custos mais acessíveis. São evidências que não são aquelas que o professor Flávio e a professora Sandra me ensinaram também nas respectivas disciplinas lá de farmácia e de epidemiologia, porque são evidências muito mais observacionais que experimentais, afinal de contas são evidências de sistema de saúde. Até tem algumas que são experimentais, mas a gente consegue demonstrar isso. E, na verdade, não há nenhum sistema de saúde de base universal, com prestação pública de serviço, financiado por impostos, que funcione sem atenção primária. Não há esse sistema. Ele não existe. No fundo, tu compara intensidades, mas um sistema com as características que a gente quer que tenha o nosso, de ser universal, de financiamento público e sem pagamento do bolso do cidadão, com ainda uma exigência de integralidade, nenhum deles conseguiu se firmar a um custo acessível se não for baseado em atenção primária. Tirando os Estados Unidos, e parece que o Lavu, que é uma ilha que eu não tenho a mínima ideia onde fica, os países que mais gastam recurso em saúde em relação ao PIB gastam 12%. Por que não gastam mais? Por que não gastam mais? Tenho certeza que a Marina Zambuja sabe a resposta. Eu não pretendo, eu só estou repetindo as evidências. Não gastam mais porque não podem. Se gastar mais, quebram. Se gastar mais, rala a economia. Deixa de ser rico, passa a ser médio. Se continuar assim, vai ser pobre. A pobreza é o maior determinante de doença. Tem um limite para o gasto em saúde. É a saúde do país. A saúde econômica do país é o limite da saúde da sua população. Porque a gente compra serviços com a riqueza que a gente tem. E se o país não tem riqueza nenhuma, ele não compra nada. Tem países que botam 2%, Timor-Leste. E é assim. Ah, mas não podia ser assim, é horrível. É horrível, é horrível, é horrível. A pessoa vai morrer sem cuidado. É horrível, é horrível, é horrível. Já foi muito pior. Foi muito pior. O mundo vive uma cascata de desenvolvimento humano contínua. A gente não tem indicadores piores hoje no mundo do que tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás. O mundo melhora do ponto de vista do desenvolvimento social, mantendo desigualdades, que também algumas diminuem, outras nem tanto, outras criam. Mas tem um limite, e é o limite da razoabilidade, da racionalidade, do quanto a gente tem condições de pagar por isso. Se o país gastar muito mais, ele quebra. Se ele quebrar, ele adoece a sua população. E o SUS?
15% do recurso federal vai para a atenção primária. Ano passado, em Porto Alegre, um pouco menos que isso, né, Pablo? Uns 13, talvez. Mas a gente não tinha dados tão claros para ter certeza de quanto era. Dados. Falta de dados. 45% vai para a atenção especializada. A ineficiência da atenção especializada hospitalar é bem maior do que a ineficiência da atenção primária, que é muito mais subfinanciada. E a eficiência é um equilíbrio entre o quanto custa e o quanto entrega. Então, como eu pago muito pouco, eu tiro pouco da atenção primária, mas é menos ineficiente, porque eu boto pouco dinheiro. Ah, então se eu botar mais, vai ficar mais ineficiente? Parece que não. Parece que o que falta justamente é financiamento, porque tem um espaço de aumento de produção. Não tem esse espaço na atenção especializada. 92 milhões de consultas em atenção primária no passado no Brasil. Quantas consultas especializadas? Hã? 10%. Quem dá mais? 105%. Chutei os 5, foram 98, deve dar 5. Vai dar 3? Mais? 6, 9, 6, 6%. A atenção primária tem que resolver 85% dos problemas. A gente tem mais consulta especializada que consulta na atenção primária no país. E a atenção primária no SUS? A gente sabe há muito tempo que saúde da família é melhor que unidade básica tradicional. Todos os estudos feitos usando um instrumento de validação que o nosso grupo de pesquisa trouxe para o Brasil mostram isso. Ele dá um score de 0 a 10. A atenção primária nunca chega no 7, sempre está em torno do 6. O atributo acesso está em torno do 3 ou 4. E nas unidades básicas tradicionais é um pouquinho pior. Não é muito pior, mas é um pouquinho pior. A gente tem 70% de cobertura de saúde da família, mas ela é inversamente proporcional ao tamanho dos municípios. Municípios acima de 500 mil habitantes têm 44% de cobertura. Então, a gente tem, onde mora a maior parte da população, a menor cobertura de atenção primária. A gente tem 80 milhões de pessoas cadastradas no nosso sistema de informação da atenção primária brasileira, quando, pelo cálculo de cobertura, deveria ter 150 milhões. A gente nem cadastra o total da população que deveria cadastrar. Se o cara não está cadastrado na unidade, ele não entra nela. Quem está cadastrado tem a chance de entrar se a porta estiver aberta. E a gente paga por equipe. A gente paga só os profissionais. Lembrem do terceiro slide. E a resolutividade, a gente não sabe. Quanto está aqui, Frank? É? Não está me enganando, né? E a qualidade? Sífilis explodindo no país, cobertura vacinal caindo. As doenças crônicas com problema no manejo. O Bruce ficou me mostrando ontem o site de comparação do Global Burden of Disease. A gente tem vários indicadores que não melhoraram ao longo da explosão de serviços nos últimos anos. Não dá para dizer, não ter uma conclusão definitiva sobre o tema, mas dá para fazer pensar um pouco. E a comunicação? Basicamente nenhuma. Na maior parte dos lugares, uma folha de papel. O Correio Britânico, se eu não estou enganado, foi criado em 1516. Em boa parte do Brasil, a nossa tecnologia é o Correio Britânico. E quando a gente tenta usar outra tecnologia, quem aparece? A corporação. Quando surgiu a corporação? Alguém sabe? A primeira guilda profissional na Europa? Eu não sei. Acho que os fariseus já eram um tipo de corporação. É isso. Não é externo, é interno. É só o que ele fala. Sem resolver isso, não resolve mais nada. A gente não vai resolver só isso, mas é isso. Ou a gente passa a ter 150 milhões de pessoas cadastradas, 80, 85% de resolutividade, qualidade assistencial, diminuição da sífilis, controle da tuberculose, controle de diabetes, hipertensão, asma, DPOC, dor nas costas, ou não adianta fazer outra coisa no sistema. Como que a gente vai fazer isso? Não posso contar.
Mas a gente vai criar a Secretaria Nacional de Atenção Primária, quando a gente conseguir ter um organograma. Eu já fiz 8, eu sou o responsável pelo organograma. Mas um dia a gente vai ter, acho que em breve. E aí a gente vai fortalecer os atributos, que são aqueles essenciais que apareceram. Como o nosso foco vai ser a população como um todo, a gente está criando um mecanismo de alça de feedback negativa dentro da secretaria, que é um grupo de pessoas que vai ficar o tempo inteiro preocupado com a equidade de cada política e ação que a gente desenhar, tentando ver o que ela pode impactar grupos vulneráveis ou desfavorecidos, e a gente não aumentar desigualdades com alguma intervenção. A gente vai fortalecer a clínica, porque o sistema é clínico, e quem não gosta de clínica, pare de gostar do sistema e vá fazer outra coisa, por favor. Né? As pessoas vão agradecer. E nós vamos fazer uma coisa que está na boca do Mandetta todos os dias. Fortalecer a base científica para tomar decisão. Tanto macro decisão, como decisão gerencial, como decisão clínica. E várias pessoas, inclusive daqui, vão ajudar nisso. Qual vai ser o foco? O foco das evidências. A estratégia de saúde da família é melhor que os outros? Não tem outra coisa na Secretaria Nacional de Atenção Primária que não seja saúde da família, saúde da família, saúde da família, saúde da família. Nós vamos ter um novo financiamento e uma nova forma de avaliar. Nós não vamos pagar por equipe, nós vamos pagar por pessoa, nós vamos pagar por resultado, nós vamos pagar por qualidade e nós vamos pagar por incentivo. Como todo mundo que é sério e faz um sistema baseado em atenção primária paga. Não tem nenhuma novidade. E a gente vai ampliar o acesso, já que o acesso é o pior atributo e é a primeira ação que a gente vai fazer, que vai ser lançada já na semana que vem. A gente vai ter que trabalhar com a questão do provimento e também da formação. Tem o Mais Médicos, a gente já reduziu o número de municípios do Mais Médicos, vai mudar o Mais Médicos, o ministro já falou isso várias vezes. O Mais Médicos teve efeitos importantes, mas ao longo do tempo foi ganhando alguns desvios e deixou de atender só os municípios mais desfavorecidos. E, por exemplo, tinha, ano passado, 115 Mais Médicos aqui em Porto Alegre, 400 no município de São Paulo e perto de 200 em Brasília. Lugares inóspitos, selvagens, sob vários pontos de vista. Né? Então, não dá para continuar sendo assim. Além disso, como o ministro diz, é uma maneira que absolve um pouco a responsabilização do gestor local. Né? O médico é distribuído pelo governo federal, é ele que paga o salário desse cara. Quando o cara vai embora, é o governo federal que tem que botar outro cara no lugar. Vira um tipo de financiamento, porque o médico vale mais do que o financiamento vale, então eu prefiro uma cabeça humana. O Jair gosta muito dessas piadas, né? E falou muito isso já quando o programa surgiu. Eu lembro das críticas e aí elas pesam na minha consciência. O trabalho humano esse do médico vale mais dinheiro do que o PAB variável. O PAB variável é 10.695 e a bolsa do médico é 11.800 e o município bota ainda uns 2, 3 pila ali de auxílio. Então, é uma deturpação do método de financiamento. E tu começa a financiar pelo RH. E quando o médico não está, o gestor municipal fala, a culpa é do governo federal. A gente vai ter uma carteira de serviços para as pessoas saberem o que tem na atenção primária. Vocês sabem o que tem que ter na atenção primária? Duvido que os médicos do hospital de clínicas, duvido, saibam o que deveria ter nas unidades básicas. Cada um tem uma ideia na sua cabeça. Quem menos gosta da atenção primária, de mim, do Marcelo, do Pierre, acha que menos coisas tem, e quem é mais próximo, como a Adri Galão, a nossa grande heroína Marvel do trabalho ininterrupto e maravilhosamente qualificado, sabe que deveria ter muito mais coisas do que tem. Sem informatizar, não vamos ter dados. Sem ter dados, não vamos tomar nenhuma decisão. O diretor da DataSUS é inacreditável. Inacreditável. A gente vai resolver sistema prioritário por sistema prioritário, um de cada vez, tem um plano traçado, vai integrar eles. Eu acho que esse ano a gente vai ter um conjunto de dados clínicos disponíveis por pessoas que estão dentro dos sistemas informatizados, que não são todas da população, de maneira impressionante no Brasil. E depois o resto do trabalho é informatizar o resto do sistema. Metade das unidades básicas de saúde do Brasil estão informatizadas, com dados chegando diariamente lá no Ministério. Metade. Isso é inacreditável, é muita coisa. Não foi a gente que fez, está lá.
Falta a outra metade. 5% dos municípios brasileiros não têm nenhum ponto de internet, eles são responsáveis por 1,5% da população brasileira. É a exceção, entende? Deixa. Transmite os dados com um sinal de fumaça, se necessário for, desses lugares. Mas não pode trancar um movimento de informatização e incorporação tecnológica porque tem alguma parte que é uma âncora no sistema. Aí a equidade tem que olhar para lá e resolver aquele problema. Nós vamos enterrar na água, para vocês verem como eu sou bom de engenharia, um cabo de fibra ótica para atender o norte da Amazônia do Brasil. Vai atender 211 unidades básicas de saúde que não têm acesso à internet. Então, vai diminuir o número desses municípios que não têm acesso à internet. A gente precisa da incorporação tecnológica dura no trabalho diuturno das equipes de atenção primária, mas também nas coisas de telesaúde. E precisa de um suporte assistencial e da regulação clínica que eu já falei, não preciso me repetir. Outra diretriz do ministro é a regionalização e a escala. A gente está com os fluxos hospitalares desenhados de todos os hospitais do SUS. Também é trabalho da gestão anterior que ficou pronto agora, das gestões anteriores. A gente tem um sistema de informação em que a gente vai escolhendo o procedimento e vai vendo de onde o paciente veio, para onde ele foi, criando manchas de consumo de serviços e vendo se as regiões e as pactuações estão sendo obedecidas ou não. E com isso tu vai ver que hospital produz e que hospital não produz no Brasil inteiro, por qualquer procedimento do SIH. E a gente tem que contratualizar e tem que diminuir a segmentação público-privada. O Brasil bota 8,3% do PIB na saúde, 3,8% é público, o resto é privado. Uma parte desse dinheiro está sobreposto. O paciente de um plano de saúde que não tem integralidade, quando ele precisa do SUS, ele refaz toda a trajetória clínica dele de novo. A gente paga todos os exames de novo. E a sociedade paga isso. A sociedade paga a saúde suplementar. Porque eu, que tenho Unimed, declaro no meu imposto de renda e ganho desconto dos meus impostos. E o morador de rua que não tem, paga a minha Unimed. E é de vocês. Não só a minha. Isso tem que diminuir. Isso é um nó. Isso é uma barreira religiosa criada quando fundaram o SUS. Que público era público e privado era privado. Essa distinção não é real. Ela é normativa, ela não existe. Ela é um problema, ela é a natureza principal do problema. E é essa bolinha aí que a gente quer ter. Um sistema de saúde centrado nas pessoas, com uma atenção primária muito forte, com muito sistema de apoio tecnológico eletrônico, que chegue perto de 40% do financiamento, que tenha uma atenção especializada que abraça o sistema de atenção primária, uma atenção hospitalar que abraça o sistema de atenção especializada, e em que a telesaúde é o eixo de comunicação que falta para esse sistema ser, inclusive, personalizado. Hoje a gente casa e tem até filho pelo celular, né? Por que a gente não pode personalizar o sistema de saúde pelo celular? E talvez a gente possa avançar para fincar alguns pontos dessa bolinha, porque secos e molhados. Eu nasci nesse ano. Acho legal. Muito obrigado. Eu lembro, em 2015, quando o Erno nem sequer pensava em ser político, não sei se ele já é político ou ele continua sendo só médico, né? Acho que só médico. Pega um microfone, porque... Isso eu não vou fazer no microfone. Tem algumas coisas que ele fala em segredo aqui para mim, mas eu me lembro que em 2015 nós fizemos uma conversa entre o Erno, lembra Erno, e um responsável pelo sistema de saúde inglês. Gringo tipo Bruce, assim. Gringo gênio. Maravilha de pessoa, né? Lembrava um pouco o Bruce, assim, o aspecto não era tão bonito quanto o Bruce. Não era tão bonito, mas era tão simpático quanto, e inteligente. Bom, mas naquela ocasião, o Erno
estava absolutamente indignado. Indignado porque uma pergunta foi feita para esse representante do sistema inglês, que era assim: quanto por cento de cobertura populacional existe na saúde na Inglaterra? E a resposta, lembra qual foi? 100%. E eu questionei, não, mas 100% é impossível. Ele disse, realmente, desculpa, não foi 100%. Nós temos um ou outro caso que, por razões de doença mental, essa pessoa não é atingida pelo sistema. Mas era praticamente 100%. E naquela ocasião eu perguntei para o Erno quanto por cento era o nosso índice de cobertura. Lembra, Erno? O que era? Aqui em Porto Alegre? No Brasil. Era mais ou menos o que a gente tem hoje. A gente não teve crescimento nesses últimos 3, 4 anos da cobertura da saúde da família. A gente teve uma certa estagnação, né? O Mais Médicos tem 18 mil médicos, deveria ter, nunca teve, mas deveria ter tido em algum momento, e ele aumentou em 6 mil o número de equipes. Então, na verdade, 2/3 do esforço do Mais Médico foi financiamento, porque não foi provimento de médico, foi pagar o médico que já estava lá, porque se não aumentou o número de equipes, né? E a gente adora discutir mítica, né? Discutir as coisas que ficam no agrado, inclusive, da mídia e da facilidade de fazer reportagens simples e não estudar muito. Tem um jornalista aqui que quer falar comigo depois, eu tenho certeza que ele é bem estudioso e não faz parte desse grupo que eu estou descrevendo. E tem o Charles ali também, me olhando feio já, vai me sacanear no site Saúde, o quê, Charles? Saúde Gaúcha. A gente tem 2.500 equipes de saúde da família de municípios que nunca participaram do Mais Médicos sem médicos e 2.800, 3.000 equipes de saúde da família dos municípios que participam do Mais Médicos sem médico. Então, né, o problema não conseguiu ser resolvido, virou uma coisa mítica, que tem que se manter por vários critérios. É óbvio que municípios muito vulneráveis têm que ter algum aporte especial. Não tem nenhum sistema universal de saúde sem sistema de provimento médico para algumas regiões. Não existe esse sistema. Ainda mais, quanto mais rico o país, menos pessoas querem fazer medicina, e as pessoas que fazem medicina não querem morar em alguns lugares. Então, alguns lugares ficam sem médico mesmo. Então, isso tem que ser resolvido por mecanismos que são mais reguladores e indutores do que liberais. Então, a gente tem essa tarefa. A gente tem que identificar qual é esse espaço. Mas esse espaço é menor do que as 18 mil vagas, por exemplo, né? E essa questão, e esse desafio de aumentar o grau de abrangência, existe financiamento para isso? Que grau de abrangência da cobertura? Grau de cobertura. Olha, a gente aqui de financiamento, né, Pablo? Ano passado, Porto Alegre gastou 4% menos da receita corrente líquida em saúde e produziu mais serviços do que no ano de 2017, abriu um hospital, teve o maior número de médicos na atenção primária, o maior número de consultas na atenção primária, maior número, provavelmente, de internações, bateu números de cirurgias eletivas, criou serviço de saúde mental, acabou com a falta de medicamento nas unidades e gastou 4% menos. Nós estamos para perguntas. Bom dia. Por favor. Erno, parabéns pela tua palestra e pela trajetória. Só faz aquela que a gente combinou. Tá? Sim, é combinado. Na verdade, essa pergunta acho que é uma pergunta de várias pessoas, de vários professores. Isso teve uma repercussão grande dentro da faculdade, na lista de e-mails, corredores, etc., que foi o início da regulação dos pacientes ambulatoriais aqui do hospital, onde a gente tinha pacientes não regulados, que vieram para cá não regulados por alguma razão em algum momento da vida deles, e que eles passaram a ser regulados retrospectivamente, na verdade, via NIR, junto à Secretaria da Saúde, onde eu acho que a maioria das pessoas entende que boa parte desses pacientes não deveria estar aqui, mas eles então receberam uma classificação, e alguns pacientes não receberam regulação para o hospital. Esses pacientes, quando a gente recebe isso no ambulatório, lá no ambulatório de hipertensão, no ambulatório de endócrino, esses pacientes acabam não tendo autorização para continuar tendo atendimento aqui, e eles recebem, então, na última consulta que eles vêm, eles têm uma obrigatoriedade de ter alta do hospital.
E essa alta ela é dada pelo médico que está atendendo o paciente. Então, uma dos desconfortos que gerou entre várias pessoas é o quão isso é correto ou ético, colocar essa responsabilidade de dar alta do paciente que não deveria estar aqui por não estar, ou porque ele não tem indicação clínica, ou porque a referência dele não é aqui, no CPF do médico, digamos assim, né, que está ali atendendo ele. Então, eu queria saber o que tu pensa disso, sim. Tem diversas opiniões, sei que vários professores aqui externaram suas opiniões já em outros fóruns. Eu acho que a maioria das pessoas entende que a regulação é importante, como tu colocou, mas o quanto a gente pode ou não pode fazer isso. O que é o NIR? O NIR é o Núcleo Interno de Regulação. Regulação tem autoridade sanitária. O sistema é público, financiado com recurso público. Tem um conjunto de normas que devem ser seguidas por força de regulamento e de lei. A regulação de Porto Alegre, o SAMU e a regulação são autoridade sanitária, definida por marco normativo legal. O SAMU coloca um paciente num hospital que ele achar que tem que colocar, ele pode ser privado, se o médico não aceitar, ele chama a polícia. E a polícia abre a porta do hospital. Essa é uma parte da resposta. A outra parte da resposta, o paciente tem que estar no lugar certo, para o cuidado certo, no momento certo. O lugar dele não é no hospital de clínicas. Beleza, não tem ninguém precisando do hospital de clínicas, né? Então, ele pode continuar. É assim? Não tem alguém precisando do hospital de clínicas? Ah, mas esse paciente vai ter alta do ambulatório do clínicas, vai ir para um posto da parte ruim, da heterogeneidade da atenção primária e vai descompensar. Vai. Pelo que eu saiba, agora eu preciso da escolta, aquela que a gente combinou. Pelo que eu saiba, só postos têm qualidade heterogênea. O clínicas não tem, né? Eu fiz faculdade aqui, eu sou professor daqui e tal, e não tem. Aqui tudo funciona super bem. Né? Eu fico folgo em saber. Né? Fica a pergunta da eficiência ainda, tá, Nadine? Para a gente resolver em outro momento, mas pelo menos todos os serviços funcionam bem. Tirando as provocações, os petardos, né, que são uma característica pessoal já conhecida, se esse paciente piorar, o que vai acontecer? Ele vai morrer. É um paciente ambulatorial, que estava estável, que tem condição de alta do ambulatório especializado e vai para um ambulatório de atenção primária. Ele tem uma doença crônica, né? Se ele tem uma doença aguda, ele não está no ambulatório, né, por definição. Ele vai piorar subitamente? Talvez, se ele parar de tomar os remédios, vai. A adesão dos pacientes do ambulatório do hospital de clínicas é de 100%. Então, todos tomam seus remédios pia e religiosamente. Né? Vai acontecer o que com ele? Ele vai ter dificuldade de acesso, não vai conseguir consultar, não vai conseguir renovar a receita, o médico da atenção primária vai interpretar errado alguma coisa, vai fazer uma mudança terapêutica, e vai acontecer o quê? Ele vai começar a piorar, a descompensar, a ter uma hemoglobina glicada diferente, a não ter controle pressórico. E aí, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Existe um sistema regulador no estado e na cidade. O médico vai encaminhar esse paciente, como ele tem vínculo com uma instituição, ele é prioridade para voltar para essa instituição, é uma norma da regulação da Secretaria de Porto Alegre, e ele volta para o hospital de clínicas. Talvez ele volte para um ambulatório de um outro hospital. Isso é um problema? O ideal é que voltasse para cá. Todos vão voltar para cá? Não. A maioria, todos não. Quando, aqui também em Porto Alegre, muito breve, acho que esse ano, não é? A coisa da integração dos dados do Jorge. Novembro, por aí, não é? A gente vai ter a integração dos dados nesse ano em Porto Alegre. E se ele sair desse ambulatório e for para outro ambulatório, vai se saber o que acontecia nesse ambulatório. Eu acho que é um pouco de apego, né? Concordo. Erno, a tua palestra, então, foi uma coisa emocionante, né? Gostaria de... Tu gaguejou só por causa disso, né? Eu sou gago. Eu sei, né, velho? A gente trabalha junto, acho que desde 2014, né? E desde aquela época... Essa era a piada que a gente tinha combinado.
E desde aquela época eu consegui pegar o espírito que vocês têm de eficiência, né? Isso é uma coisa importante que eu acho que tu sempre fala em eficiência, é uma coisa que eu consegui trazer para a minha vida pessoal e a minha vida profissional, né? E a gente segue trabalhando junto com alguns projetos ainda. A minha dúvida é o seguinte, tu falou um monte de custo, né? A gente tem, quando eu era R2 da Neuro, em 2008, a gente tinha um paciente internado, e a gente tem ele internado até hoje, ele deve ter 1000 e tantos dias. E a gente já tentou de todas as formas dar alta para ele, de todas as formas, mas a decisão judicial é dele manter. Então eu queria ver de ti alguma proposta para tentar trabalhar com essa coisa que drena tanto o custo do SUS, que é essa judicialização. A judicialização ocupa o espaço que a efetividade, não ineficiência do sistema, a falta de efetividade do sistema e a falta de regulação clínica do sistema deixam, né? Todo mundo sabe que eu gosto de assistir futebol e tal, sou um péssimo jogador. Acho que futebol é uma metáfora super boa para falar de vários temas, assim, né? O time que ganha, ele não dá espaço, né? Marca em cima, ataca com algum bloco, defende com todos os blocos, né? Com pequenas variações táticas inesperadas que ganham às vezes uma Copa do Mundo e em seguida param de valer porque todo mundo saca qual é a tretinha ali do que é o mais clássico e volta um pouco ao padrão anterior. É tudo ocupação de espaço, né? A gente deu o espaço para a judicialização. Primeiro é uma meia-culpa, né, do sistema. A gente abriu esse espaço. Como tirar isso? A gente tem uma Constituição que tem alguns preceitos que a Justiça interpreta de maneira correta como de total acesso à intervenção que traga um benefício e a Justiça não tem uma capacidade plena de conseguir julgar o benefício, nem nós, né? Se a gente fala tanto em medicina baseada em evidências e tenta treinar as pessoas para isso e tal, a gente também tem uma dificuldade para avaliar essas evidências. Mas essa é uma preocupação de todo mundo, né? É uma preocupação do município, do Estado, do governo federal, das gestões anteriores, é uma preocupação da Justiça, que já entendeu o que está acontecendo, mas também não pode agir de outra maneira, porque ele também está dentro do seu marco legal. A gente conversou sobre isso na transição já, o ministro com algumas pessoas da equipe, Gabardo, eu, entre elas. O Denizar não estava na transição. O Denizar é o secretário de Ciência e Tecnologia, que tem muito a ver com essa parte, né? Ele está totalmente incluído nessa discussão. E a gente vai propor para a sociedade brasileira uma nova forma de incorporar procedimentos no SUS. E isso envolve um passo muito grande, congresso e tal, né? E isso vai ser feito articulado com a Justiça, porque pensando que todos são jogadores do mesmo time, só que tem gente fazendo gol contra. E o cara sabe que está fazendo gol contra, mas quando vem a bola ele fecha os olhos e chuta, entendeu? Só que ele está na área dele, né? Então, não sei se a gente vai ter sucesso, mas passa por uma refundação de alguns princípios. Ninguém está pensando em mexer na Constituição. Não espalhem nada que não vá nessa linha. Mas criar mecanismos de incorporação junto com a Justiça para essas discussões serem muito mais administrativas que judiciais. E, inclusive, a pressão administrativa pela introdução, incorporação de algum benefício, de algum cuidado, ser também uma fonte de revisão da evidência daquela questão e incorporação daquilo por necessidade, né? Que hoje é uma fila toda furada, porque cada comarca aí judicial pode começar a ter decisões que acabam levando a decisões maiores. E tem uma decisão na mesa do Supremo, né? Que acho que está para maio ser julgada, o Toffoli já disse, que é justamente o limite da judicialização e da integralidade. E o ministro tem feito pessoalmente o trabalho de mostrar o que é a realidade e o que significa, não tanto, eu não sei que situação é essa, certo? Né? Não sei qual é, mas se a gente pegar esses imunobiológicos
caríssimos, né, que cada vez nós vamos ter mais, certo? Eu não entendo, nem sei direito o que é o imunobiológico, mas certamente a gente vai ter mais e mais e mais opções dessas ao longo dos anos. A evidência delas são para perfis específicos de pacientes com aquela doença, não são para todo mundo, né, que tem aquela patologia. O ministro tem mostrado que incorporar algumas coisas de maneira indiscriminada incorre num problema de equidade imenso. Porque a caixa financeira é única. Não tem a produção do dinheirinho. A frase saúde não é mercadoria, ela é de uma ingenuidade pueril, infantil, assim, que me dá vontade de chorar, não por emoção, mas um pouco por pena da racionalidade do interlocutor que a produz, né? Tudo tem custo. Tudo custa na vida. O trabalho da gente. Esse é um exemplo em que há uma necessidade imediata de regulação, né? Mas é que a resposta não é imediata. Não tem como daí. Não tem. É um acordo entre poderes. Tem que ser construído. É uma coisa muito complexa. Isso não se faz com uma norma. Ela é derrubada no STF no dia seguinte. Daí é ridículo, entendeu? Ninguém da equipe do Mandetta está no Ministério para produzir... Como era que o César Maia falava? Sumiu aquela expressão, era tão legal. Factoide. Né? Pintar uma coisinha, fazer um trocinho, né? Isso é apenas uma homenagem, é para só também dizer que o tempo está no limite, mas nós temos condição. Nós temos condição de mais algumas más perguntas. Então. Pode ter mais perguntas. Então, Léa. Estava antes, desculpa. Não, tá bem. Ai, que bom. Ou talvez me arrependa. Erno. 2 fogo amigo, então. Teus? Meus, vindos de mim. Ou pelo menos vindo da minha voz. Então, né, enfim, a tua apresentação acho que traduz a tranquilidade que eu tenho ao acompanhar as notícias e ver que o Ministério da Saúde é um ministério que está andando, né, diferente de outros ministérios que estão envolvidos em grandes projetos desse governo. Né. Tenho feito, né, publicamente onde eu posso a defesa das pessoas técnicas que eu estou ali, que eu posso atestar. Enfim, mas o meu fogo amigo, assim, o primeiro deles é em relação à universidade, que me parece que apesar da tua presença aqui e apesar de tudo que a medicina de família avançou, não me parece que a educação que a gente dê para os nossos alunos de graduação e para os nossos residentes esteja de acordo com o que o nosso sistema de saúde precisa, né? E anda, embora, né, é óbvio, são muito boas formações, mas me parece que o foco muitas vezes está em outra coisa, está na coisa errada. Enfim, desde que eu sou aluna de graduação, eu percebo isso, não vejo que tenha mudado muita coisa. Na minha pequena prática de preceptora, eu tento trazer os meus alunos de graduação e de residência mais para a realidade factual das coisas que de fato importam, e esse talvez seja um desafio de educação médica que a gente tenha daqui para diante, não, pelo menos da realidade que eu conheço, para que a gente possa entrar nisso para além daqui, depois que a gente aplaude e vai embora, né, para casa. O meu segundo fogo amigo, assim, é só um comentário, e eu queria que tu até nos esclarecesse em relação a uma fala do ministro Mandetta sobre a assinatura de um assígnio da ONU sobre direitos reprodutivos da mulher, enfim, onde ele diz que teria aborto embutido naquilo, que então, né, o Ministério não assinou esse assígnio. Eu não sei o quanto é importante essa assinatura numa coisa da ONU, né? Mas uma coisa que me preocupa muito nesse ministério, claro, quando a gente fala direito reprodutivo, a gente ideologiza o debate, né? Então, talvez a gente deva falar planejamento familiar, né? Ou controle de natalidade, se a gente for mais epidemiológico, né? Essa é uma das minhas grandes preocupações, que coisas ideológicas do lado de lá façam com que a gente deixe de avançar em sem falar de mudanças legislativas, tá? Mas que a gente deixe de avançar de mulheres acessarem o DIU, e assim a gente perca um pouco do que foi feito em relação ao controle de natalidade nessas últimas décadas. Então, se tu puder comentar as duas coisas, te agradeço. A primeira coisa é mais difícil de comentar do que a segunda,
Porque, cara, educação médica, eu não sou um especialista no tema, eu sou professor, como boa parte dos professores aqui tampouco né? Desculpa se vocês se sentirem ofendidos, mas né? Na minha visão de aluno e colega, acho que a maior parte de nós não é especialista em educação médica. Tem vários professores na faculdade que estudam educação médica, né? E têm proficiência, embasamento, técnica, conhecimento, estudos sobre o tema. Eu não tenho. Nunca foi uma área de interesse profissional minha saber como fazer melhor, né, o que fazer, nunca foi. Então, eu tenho pouca dificuldade de responder. Eu tenho uma intuição que a gente valoriza demais o processo educacional de adultos. Eu acho que a gente investe pouco no processo educacional das crianças, principalmente das crianças pequenas, e daí a gente acha que consegue ter grandes mudanças com intervenções educacionais em adultos. Tu me socorre, Bruce? Tem alguma evidência disso? O esforço que a gente fez, né, Aita? Faz muitos anos, né? 2000 e... Quando é que tu entrou lá no Tele? Pouco antes disso, então, já. Né, que a gente fez aquelas revisões e tal, eram evidências muito ruins, assim, de que grandes intervenções educacionais mudavam muito a maneira com que médico, por exemplo, que era o foco da nossa investigação, mudava. Não a investigação que a gente fez, revisão de literatura para desenhar o telesaúde. Tanto que o telesaúde tem um braço de educação, que não é o que a gente dá maior valor e, né, importância. A gente acha que é um braço complementar, mas não é o eixo principal. O eixo principal é introduzir mecanismos de regulação, de constrangimento e de readequação da prática clínica no momento do problema. Então, eu não sei, eu não sou muito preocupado com isso, entende? E factualmente, os alunos têm que estar ligados ao que está acontecendo no sistema. Não sei se o sistema vai ser exatamente assim quando ele for profissional e o sistema muda. O que eu estou tentando dizer, e talvez eu não tenha conseguido, é que a gente tem que flexibilizar o sistema. Ao mesmo tempo que a gente tem que normatizar ele através da atenção primária, pela clínica. Essa é uma frase. Se eu fizer alguma coisa no Ministério que construa um pedaço dessa frase, eu saio feliz. A gente construiu uma portaria de acesso nos últimos 30 dias. Eu cheguei para a equipe do DAB, que eu não conheço, só eu e eles, não conheço eles, e um governo é uma coisa e o Estado é outra, e os servidores e os funcionários estão lá desde sempre, cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas, e não há uma adequação, uma adaptação plena, né? Agora é assim, todo mundo faz assim. Aí eu apresentei uma proposta que não era boa. Se aquela proposta fosse a que a gente vai publicar a semana que vem, ia ser ruim. Aí um colega genial nosso, o Daniel Sorans, olhou e disse: acho que isso aqui vai dar merda, né? Acho que isso aqui não é legal, acho que tem que mudar um pouco o desenho dessa intervenção. E, cara, eu prezo muito ele, né, o conhecimento dele, o que ele já fez e tal. Aí o Otávio, que é um parceiro que chegou lá, somos Otávio, Liz e eu. Claro que tem o Gabardo, que é o pai da gente, né? Mas assim, de ombro a ombro, carregando as pedras, é mais o Otávio e eu nesse momento. A gente começou a reformular a proposta e falar isso para a equipe. E aí eu comecei a dizer uma coisa, e as pessoas começaram a contribuir, e a proposta começou a ficar cada vez melhor. E daí eu disse uma coisa: esqueçam a capacidade do governo federal desenhar uma estratégia para o país. Esqueçam que vocês são inteligentes. Esqueçam que a gente consegue dar conta da realidade. A gente não vai fazer nada na Secretaria de Atenção Primária tentando controlar a realidade. A gente não vai fazer nada nessa secretaria que tire flexibilidade do gestor. O país tem que amadurecer. O país votou no presidente, por vários motivos. Ele foi eleito com 58 milhões de votos, com uma bandeira. Ele vai executar a bandeira dele.
Ele foi legitimamente eleito. Eu faço parte do governo desse presidente. Se eu pessoalmente não concordo com alguma coisa, e isso para mim é um princípio, eu tenho que sair do governo. Se isso para mim é algo que em algum momento eu posso abrir mão temporariamente por outros benefícios da população, é como eu vou agir. Mas sou eu, a minha consciência e a minha coragem. Agora, um governo foi eleito por mais da metade da população brasileira que vota. E ele vai botar em funcionamento o plano pelo qual ele foi eleito. A economia vai ser liberal, o sistema de saúde vai ter um pouco desse ar, e alguma agenda de costumes vai ser a agenda de costumes do presidente, que todo mundo conhece. E não tem nenhuma novidade aqui, ou alguém não ouviu qual é a agenda de costumes. Do ponto de vista assistencial, o ministro diz sempre: nós vamos fazer o que tem evidência. Planejamento familiar tem evidência? Tem, claro. 1 milhão de evidências. Claro que tem. Observacional, experimental, qualquer delas. DIU tem evidência? Tem. Até o Mirena. Que os defensores da irregular, não sei, de alguma forma eleitos para representar a população de Porto Alegre, acham que as meninas que vivem em abrigo em Porto Alegre não podem ter direito ao Mirena. Elas têm que usar só o DIU de cobre. Porque o Mirena não foi aprovado na Conitec. O Mirena não foi reprovado na Conitec. O Mirena foi considerado caro na Conitec. Porto Alegre, o Hospital de Clínicas, o Hospital Presidente Vargas ganharam os Mirenas. Custo zero. Aí os caras falam do custo da aplicação. É igual o cobre, né? Dá igual. Estou errado? Botar um cobre ou botar um Mirena, qual é a diferença? Nenhuma. Tem mais benefício, Mirena? Tem mais benefício. Aquele benefício clínico, benefício complementar, não é o benefício do desfecho principal, né, que é a anticoncepção, mas tem um monte de outros efeitos. Então, o lado de cá, o lado de lá, eu não estou no lado, eu estou no centro. Eu sou as pessoas e eu sou a atenção primária. Eu não estou em lado nenhum. Respondi? Cabe mais uma pergunta? Tu tens um compromisso com a imprensa e depois parece que tem outra... Tem que almoçar com a minha mãe. Tem que almoçar com a mãe também. Eu vou pedir depois, então, que tu converse com ele pessoalmente, pode ser? Bom, então, basicamente, esse é o Dr. Erno Harzen, né, que a gente aprendeu a gostar e admirar. E a gente fica perguntando por que a gente gosta tanto dele. Será que é porque ele chora em público? Talvez por isso, né? Porque ele chora não é porque ele não seja resiliente. Ele chora porque ele manteve a sensibilidade. Obrigado, Erno.